Programa Sempre Melhor está de volta e nós estamos aqui agora com o Dr. José Marcelo, que é endocrinologista e também nutricionista. E hoje nós vamos falar de um assunto, né, que a gente tem que tomar bastante cuidado, que é a questão da alimentação para diabéticos. Tudo bom, doutor José Marcelo? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Por essa tarde gostosa aí. Falar um pouquinho sobre uma doença tão importante quanto o diabetes, né? Ah, com certeza. É muito importante se cuidar, tentar prevenir. E para quem já tem, cuidar também da alimentação. Agora, doutor, me fala uma coisa. Quais tipos de diabetes existem? Olha, nós temos 5 tipos de diabetes, né? Os mais importantes, todo mundo conhece, o diabetes do tipo 1, da criança, do tipo 2, que é do adulto. Depois temos o diabetes gestacional, que são das gestantes, né, que engordam um pouquinho mais. Temos o diabetes, que é considerado um diabetes um pouco mais novo, que é o MOD, que é diabetes que ele é transmitido de origem hereditária, genética, não é? E por último, temos um diabetes tipo LADA, que é o diabetes juvenil, que ele aparece na vida adulta, mais adulta, tá? Certo. Então são 5 tipos principais, mas os mais comuns mesmos é o tipo 2, o do adulto, e o da criança, que é o tipo 1. Entendi, então tem que ter muito cuidado, né, Renato? É verdade. E como você falou sobre da genética, do hereditário, a pessoa em si, então, ela já nasce com a diabetes, doutor? Então, nesse diabetes de origem hereditária, né, ele é um diabetes muito específico, né, no qual você acaba adquirindo esse diabetes por um problema genético, né? Então, você tem que fazer um teste, né, no caso genético, para você descobrir se realmente você está com essa doença ou não. Tá certo? Ela tem como característica principal ela surgir antes dos 25 anos de idade e que você tenha pelo menos 3 gerações de pessoas na família que foram descobertos esse diabetes antes dos 25 anos de idade. Uau, 3 gerações seguidas. Não, tá? E consegue comprovar antes dos 25 anos? Consegue. Por testes genéticos, né? Você consegue identificar se aquele indivíduo ele recebeu essa herança aí, que não é das melhores, né? Mas também não é nada assim do outro mundo, é tratável como qualquer outro diabetes. Por mais que uma pessoa que tenha a diabetes, ela começa o seu tratamento com o endocrinologista, tem uma consulta com o nutricionista, tem todo um preparo na sua alimentação, ela consegue obter um resultado da cura dela ou não? Olha, na realidade, essa é uma excelente pergunta. O diabetes, quando ele se estabelece, geralmente nós já estamos 7 a 8 anos já do início dele, né? Eles chamam de pré-diabetes, não é? Que não tem, eu falo, não existe pré-diabetes, existe um diabetes gestante, eu brinco, né? Que está nascendo a doença, né? Esse diabetes, ele é identificado através de um exame muito simples, chamado hemoglobina glicosilada, tá? Então, essa outra pergunta ela é muito pertinente, porque se você tem um diabetes já descoberto há muito tempo, não é? Você vai, olha, se eu voltar a fazer exercício, boa alimentação, eu consigo regredir esse diabetes, eu consigo não utilizar mais medicação para o seu melhor controle? Provavelmente não. Não. Mas, claro que é muito importante exercício, alimentação, tá, mas você não vai se livrar dele. Agora, se é um diabetes recém-diagnosticado, com os níveis glicêmicos muito baixos, né, e com uma boa reserva de insulina pelo pâncreas, né, se for um diabetes tipo 2 do adulto, você tem sim chance de você regredir esse diabetes, entendeu? Ou mesmo curá-lo, né? E doutor, me fala uma coisa, o que é ali a diabetes? Qual que é a disfunção? O que acontece ali para ocasionar nisso? No caso, nos órgãos, qual que é? Eu sei que é o pâncreas, né? O que acontece que dá essa disfunção? Então, é uma excelente pergunta. O diabetes, claro, se você tem, geralmente, quer dizer, o mais conhecido é o do tipo 2 do adulto, não é? Então, o que acontece? Esse indivíduo, ele fabrica direitinho insulina, tá? Essa insulina, ela vai cumprir o seu papel, que é diminuir a taxa média de açúcar do sangue, não é?
que entram através de alimentos que vão virar açúcar ou já do próprio alimento que já é o açúcar, tá? Então tem uma taxinha lá de açúcar circulando. Toda vez que entra o açúcar no sangue, o pâncreas entende, através de umas ilhotas, né, as células betas do pâncreas, vão liberar a insulina que vai tentar retirar este açúcar, não é, em demasia e colocá-los para dentro da célula. Muito bem. Mas se você engorda bastante, se você tem uma alimentação muito rica em carboidratos, pobre em fibras, essa disfunção ela ocorre mais cedo porque o pâncreas entra assim numa certa fadiga, ele trabalha tanto que ele cansa, não é? Então ele está sempre botando a casa em ordem e mal ele coloca a casa em ordem já vem outra. Não é? Bagunça. Nossa, lá. Então ele acaba com o passar dos anos cansando. Uma outra coisa, quando engorda também, essa insulina, ela ocorre, tem uma certa resistência para poder exercer a sua função. Então esse indivíduo vai, ao longo da vida, adquirindo o tal do diabetes tipo 2 ou diabetes do adulto. Não é? Às vezes as pessoas relacionam muito o fato de ter diabetes com a comer muito doce, gostar muito de doce. Sim. Mas, por exemplo, eu tenho casos na família de pessoas que adquiriram diabetes por passar muito tempo sem comer. Comer tempos assim, com intervalos muito grandes. Isso acontece? Isso pode acontecer? Olha, essas pessoas que ficam muito tempo com esses jejuns, né, intermitentes que o pessoal fala, né, que não tem nada comprovando que isso é melhor ou pior, né, igual aquelas dietas tradicionais que as pessoas fazem. Muito bem. A questão de você ficar horas sem você se alimentar significa que na hora subsequente você vai se alimentar com uma grande quantidade, porque existe uma demanda enorme de energia que ficou lá carente e você, então, num dado instante, você acaba absorvendo. E isso é um grande impacto, claro, no pâncreas, né? Ele vai liberar uma montanha de insulina. Geralmente, essas insulinas são de má qualidade, não é? Elas são, assim, em grande volume, com baixa eficiência. Daí a razão desse hiperinsulinismo. Ele fabrica muita insulina, mas não consegue, mesmo assim, estabilizar a taxa média de açúcar no seu sangue, né? Então essa dificuldade acaba sendo estabelecida. Doutor, quando a pessoa falando agora um pouco sobre alimentação do diabético, quando a pessoa ela faz uma alimentação com excesso de carboidratos, tá? O prato está cheio de carboidratos. E ela também coloca verduras, isso eu falo diariamente. Claro. Verduras, alface, rúcula, espinafre. Eu posso dizer que cancelaria também um pouco ao ser ingerido do doce, do carboidrato no nosso organismo? Excelente, é uma ótima pergunta. Sim, não vou dizer que não vai cancelar, mas ela vai minimizar o impacto. Entendeu? A fibra, ela é muito importante, por quê? Porque a fibra, ela vai dificultar um pouco essa absorção desse material dentro de nós. Então, vai ter um menor impacto pontual. Quanto mais rápido a absorção deste açúcar, mais libera a insulina pontualmente. Quanto maior o alto de teor de insulina liberado, maior impacto, né, sobre a sua taxa de açúcar. Quer dizer, essa insulina vai ser novamente liberada com baixa qualidade, né? E tem uma coisa interessante, gente. Quanto mais você libera insulina, por exemplo, você tem mais fome. A insulina, ela é um hormônio anabolizante. Ela gera apetite, não é? Então, se você tem um hiperinsulinismo, você está constantemente com mais fome do que aquela pessoa que tem uma liberação mais tranquila, mais natural dessas taxas de hormônio. Mas isso é bom ou é ruim? Porque se eu fiz um prato, que nesse prato eu estou fazendo um consumo enorme de carboidratos e coloquei bastante verduras, beterraba, cenoura, batata doce, rúcula, espinafre, você falou que são fibras, tá, veio para o meu organismo, aí você disse que traz fome, isso seria bom ou ruim para a gente? Então, veja, são duas situações diferentes, né? Tanto é que a gente fala assim, olha, sempre consumir alimentos integrais, né? Com baixo índice glicêmico. Né? O que é índice glicêmico? Índice glicêmico
seria aquele alimento que ele vai ser, no caso, quebrado mais lentamente, o organismo ele vai separar a fibra do carboidrato, então ele vai entrar mais lentamente no seu organismo, vai gerar um menor impacto. Então esse menor impacto vai gerar o quê? Menor quantidade de liberação de insulina, consequentemente, menor apetite, é o que nós esperamos, não é? Só que, se você tem um indivíduo que, mesmo consumindo alimentos integrais, que teriam baixo índice glicêmico, mas em quantidades iguais àqueles alimentos que ele comia anteriormente sem ser integral ou de baixo índice glicêmico, ele vai acabar engordando igual e tendo o mesmo efeito maléfico, entendeu? Vai compensar um pelo outro, né? E doutor, me fala uma coisa, em que momento que o paciente precisa tomar insulina? Qual o grau da diabetes que, olha, precisa de insulina? Olha, essa é uma pergunta muito bacana, porque assim, eu quando me formei, já faz alguns anos, né? Uns pouquinhos, né? Me lembro que naquela época, eu falo que, aliás, o diabetes, essa doença, né? E o tratamento de quando eu me formei há 35 anos atrás, não tem nada que ver hoje com o diabetes atual, quer dizer, como se trata e como se encara essa patologia. Lá atrás, realmente, era um estigma, né? A pessoa, quando entrava na insulina, para o paciente já era o início do fim, não é? Porque, em parte, era um erro nosso. A gente esperava o nosso pâncreas entrar em falência para depois você entrar com insulina. Aí o indivíduo, de fato, ficaria preso porque não existiria outra alternativa. O pâncreas desse paciente não fabrica mais insulina e temos que dar insulina, ele querendo ou não. Hoje não. A visão, por alguns, mesmo alguns pacientes se sentirem desconfortáveis com isso, quanto mais cedo você colocar insulina nesse paciente, mais você preserva o pâncreas dele. Olha. Entendeu? Mudou, inverteu-se a situação. Que a gente acha que insulina é o fim, né? Não é. Ela seria o início, na verdade, em muitos guidelines pelo mundo, de que você vai tratar melhor esse paciente e ele vai ter uma menor falência do pâncreas a médio e longo prazo. E nós tínhamos uma visão errônea mesmo, errônea, tá? Mas é difícil mesmo assim os pacientes que a gente vai, olha, seria bacana entrar com uma insulina, ele fala assim, como assim, mas já está tão ruim assim? Eu falo, não, muito pelo contrário, é que está ótimo, por isso que vale a pena, né, você entrar, porque a diabetes é uma doença polifármaco, são vários remédios, custa caro. Antes da gente mostrar suas fotos, eu queria só fazer uma última pergunta. É muito essencial medir todos os dias quem tem diabetes? Porque eu tenho esse problema, por exemplo, em casa com meu pai, aliás, um beijo, pai, e a gente não mede, a gente não sabe, então a gente fica nessa, e aí, o que eu faço? Então, veja, essa medição da ponta de dedo, ela mudou um pouco, quer dizer, você ainda permanece, eu acho que é bem importante que você faça isso. Eu peço de uso diário, por exemplo, quando eu quero que o paciente entre num estado de equilíbrio, quer dizer, eu vou achar a dose certa, o remedinho certo. Para poder achar, eu tenho que ter essas medidas de manhã, antes do almoço ou 2 horas após, antes do jantar, depois do jantar. Mas depois que você adquire um certo equilíbrio, você já conseguiu adequar as medicações, né, à sua necessidade, não precisa fazer, quer dizer, todo dia, toda hora, porque realmente tem um custo financeiro elevado, as tiras não são baratas. Sim. E realmente machuca um pouco a ponta de dedo. Né? Hoje nós temos algo mais moderno, né, que são aqueles sensores que você coloca, que duram 24 horas. Mas ele tem uma certa dificuldade porque ele vai ler por transsudação. E a ponta de dedo, né, você vai ler através da análise do sangue naquele momento. E aqui não, aqui é diferente. Então, tem que ter um pouco de cuidado, tem uma diferençazinha de leitura, mas é o caminho. O único problema é que ele é muito caro ainda. Ele é muito caro, ele é proibitivo ainda para a maioria da população brasileira. Renato, vamos ver um pouquinho das fotos vamos ver as fotos. Doutor? Ai. Tudo de bom. Filezinho de frango aí, doutor. Filezinho de frango, salmão, batata doce, castanha do Pará, castanha do caju, ovo cozido. Fala um pouquinho pra gente, doutor. Sobre então, aí você vê alimentos. Que você tem aí, tem as famosas gorduras boas, gorduras monossaturadas, né, que geralmente é a gordura que vem da castanha, não é?
que vem do salmão e tudo mais. Por que gordura boa? Porque ela eleva o HDL, colesterol, que é o colesterol bom, o LDL, que é o colesterol ruim, ela vai cair. Mas na realidade, um certo cuidado com essa história de gordura boa ou não. Ela só é boa se consumido em pequena quantidade. Certo. Entendeu? Entendi. Pequena quantidade, tá? Nós temos aquelas gorduras monossaturadas, polissaturadas e assaturadas. Só para vocês gravarem rapidamente, gordura saturada é aquela gordura que em meio ambiente, não é? Ela fica sólida. Certo. Então, onde é que eu tenho isso? Na carne vermelha, geralmente, não é? Certo. As insaturadas... Mas quando se fala de carne vermelha, tem pessoas que já vão logo para a fritura do churrasco. É verdade. Tem A que se gordura da picanha. a gordura da picanha. Tem que se especificar uma carne vermelha, doutor? Não, olha, Como é? você pode ter essas No gorduras caso, saturadas. o patinho não tem, Por exemplo, não tem gordura. então, tem menos, tem assim, partes, né, do boi que tem menos gordura e parte tem muita gordura. Pega o cupim, aquilo ali é uma delícia, né? É uma delícia, gente, mas não é gosto. todo cheio de gordurinhas, né? não gosto de Mas é cupim. muita gordura. E se você também olhar, aqui posso estar falando bobagem, porque eu não sou pecuarista, nada disso. Mas é a parte do boi que você aplica todas as vacinas, remédios, é ali no cupim. Ah, Ah, Entendeu? Olha. Esse é um ponto também Só novidades, a ser hein? questionado, né? Tá certo? Mas também tem gordura saturada, por exemplo, na pele do frango, né? Tem aí na carne de porco, entendeu? Carne de então, E as monossaturadas e as poliinsaturadas, o que é? São gorduras que elas são líquidas, porque as moléculazinhas lá de carbono se ligam e dão flexibilidade a esse tipo de gordura. ali, ó, temos mais alimentos ali, ó, Olha lá, doutor. ali tem, bom, ali é Ó, bacana ali, ó. Temos kiwi, temos pera, temos pimentão, tomate, berinjela, chuchu, pepino. Fala um pouquinho pra gente, doutor. Então, é excelente. Você vai encontrar ali alimentos com menor e pior índice glicêmico, tá certo? Então, por exemplo, você pega ali a pera. A pera é um alimento por ter casca, fibra, tem o menor índice glicêmico. Geralmente, quando você vai comer uma fruta, ela tem que ter casca, fibra, para você poder absorver menos. Sim. Mesmo assim, algumas frutas que levam a má fama, por exemplo, banana, acho que tem muita gordura, muito açúcar, mas ela, por exemplo, tem menos açúcar, por exemplo, que uma maçã. A banana prata, em média, tem 10,1 gramas de açúcar, de carboidrato. A maçã tem 13,4, 14, entendeu? Gente, é muito interessante É isso. interessante essa Ó, coisa. nós né? temos ali, doutor, amêndoas, cranberry, temos aveia. Eu amo Excelente. aveia. Aveia é excelente, né, doutor? Excelente. Aveia, temos linhaça. Aqui está excelente. Você vê, Maracujá, maçã você vê verde, as abacate. gorduras monossaturadas, são excelentes, né? E a aveia, quanto mais grosso o floco, melhor. Melhor. Tem o menor índice grossa. glicêmico, é excelente. Eu sempre saber, uso da né? grossa. É isso aí. Tem que ser a mais grossa, entendeu? A mais, assim, integral possível, né? A regra tem fibra, tem casca, Ixi. é uma boa pedida. Agora, Aí, ó. ai, doutor. Essa daí doutor, é a alegria. Aí é o começo Isso do aí. fim, Eu, né? ô, Kelly, eu abusei ontem. Ai, desse daí. todo mundo abusou ontem. Olha, que eu vou te falar, aconteceu? eu como endócrino, dizer que eu não gosto disso, estaria mentindo. é. Seria mentiroso, né? Isso é maravilhoso, é uma delícia. Sim. Mas eu posso consumir esses produtos todos hoje, por exemplo, eu quero consumir tudo isso aí hoje. E amanhã de manhã começar com uma vitamina top de banana com aveia, linhaça. Se consumir tudo isso hoje, a mais acordar viva, você pode. Mas eu faço isso, doutor. E pelos meus exames, graças a Deus, eu estou tudo ok nessa área de saúde. A ideia é o seguinte, eu sempre falo com meus pacientes, você tem que criar um crédito para criar um débito. Equilíbrio, né? É o Essa é a equilíbrio, ideia, né? É o equilíbrio. Eu falo, não é nem nunca, nem sempre, né? Então, assim, não que seja Aliás, nós temos o mel. uma via de regra, não, assim. diferente. Mas eu, durante a semana, falo, alimente o corpo e fim de semana, alimente a alma. O que é alimentar o corpo? Pensar antes de comer, fazer o mínimo possível de exercícios, não é? Comer alimentos em menor volume, com melhor qualidade. Sim. Fim de semana, alimentar a alma. Você vai fazer alguns consumos de alimentos, Te dar como prazer, esse aí, né? que não tem nenhuma coisa racional, é pura emoção isso aí, Sim, não é verdade? total, é. Então você vai consumir com as pessoas que você quer, você vai dividir, mas sempre com critérios, entendeu? E lembrar que o mundo não vai acabar amanhã, não é? A gente vai ter outros momentos bacanas, prazerosos. Aliás, quanto mais se cuidar, mais momentos teremos
Entendi. Não é verdade? Ali nós temos uma diferença entre... É o quê? Uma maçã verde ali? Maçã verde, isso. Maçã verde E uma rosquinha. Uma rosquinha. Uma Aí também é covardia. Também, né? Vamos Uma grande combinar. diferença entre É uma grande, e outra, é né? total, né? Isso aí, né? Eu, claro, eu comeria a rosquinha, com toda certeza. Sem sombra de dúvida. Mas né? a maçã é o racional e a rosquinha é o emocional, entendeu? Aí a gente pensa assim, né? Se você passa a semana toda se cuidando, né? Comendo tudo certinho. No final de semana, se você comer um lanche, por exemplo, não vai fazer tudo, você perder tudo aquilo que você conquistou na Não tem semana. problema nenhum. Então é o equilíbrio, né? É o equilíbrio, entendeu? Mesmo porque você se cuidando ao longo da semana, você gera um bem-estar que dura 24 horas. É verdade. E você não troca esse bem-estar por 15 minutos de sedução. Gente, entendeu? É muito verdade isso. Então você consegue dizer não ao excedente. Quando você está descontente, 24 horas com você, aquela sedução pontual te seduz, te ofusca e acaba abusando, infelizmente, né? Entendi. É. Bastante coisa. Doutor, bem rapidinho essa pergunta. Eu tenho 2 amigos, que um amigo, ele é diabético e sendo diabético, eu falo assim, come esse doce. E na hora, ele fala assim, a minha diabetes não permite, então não posso comer. Eu tenho outro que é diabético também e ele fala assim, a minha diabetes é moderada e ele vai e come doce. Tem uma diferença? Não, não tem. Não tem. Veja, o diabético por si só, você não deve... Claro, depende do estágio que você se encontra. Se você está num estágio que você descobriu, você está tentando achar um nível glicêmico que seja compatível com os remedinhos que você está tomando, aí eu falo meus pacientes, você vai entrar naquela fase de estabilidade, em que durante a semana você vai fazer direitinho, tudo bacaninha, aquela vida mais espartana, com o exercício e tudo mais, e fim de semana, sim, vai se dar no direito de comer um docinho como sobremesa, sem problema nenhum, entendeu? Tá bem, gente. Eu acho que essa é a ideia. Você cria, né, novamente, um crédito, para criar um crédito um débito lá na frente, entendeu? Sem radicalizar. Agora, né, sem radicalizar. Agora, essa pessoa que está, eu posso todo dia, um docinho, não é sempre assim, Não é sempre entendeu? assim, né? Tá? Não deveria ser, né? Vai ficar sem crédito, né? Porque você vai ter aumentos pontuais e aí ele vai ter que corrigir isso, às vezes com insulina ultra rápida, para deixar novamente o organismo dentro de uma estabilidade harmônica em relação ao açúcar. Entendi. É isso aí. Top. Topzera. Muito obrigada. Eu que agradeço a viu? oportunidade. Muito obrigado por tudo. Nós te agradecemos. Deixa o contato, por favor, doutor. Tá ok, eu estou no telefone no 5041 9922, não é? Lá da clínica, e estou também no WhatsApp, né? WhatsApp não, Instagram. Instagram, me desculpa, eu estou meio velho, não é? Instagram, né? Imagina. Dr. José Marcelo Natividade, estou lá, tem uns bate-papos gostosos lá, algumas entrevistinhas também de alguns assuntos interessantes. Muito obrigado pelo carinho. Nós que agradecemos poder passar todas essas informações. Obrigado, doutor. Eu agradeço, o prazer. Muito obrigada, viu? Kelly, mais um programa, Mais findando, um. graças a Deus. Com certeza. Não é verdade? E amanhã esperamos vocês a partir das 15 horas, ao vivaço. Não esqueça que hoje, 20 horas, tem Terra Prometida. Isso aí. Tá bom, pessoal? Não perca mais um capítulo. Ó, beijo pra todos vocês. E ficamos agora, Kelly, com Entre Nós, Reinaldo Faria. Até Tchau, amanhã, tchau. gente. Até amanhã.